Turn in our Bibles to Ephesians chapter 2, please. Vamos abrir as nossas Bíblias para Efésios, capítulo 2. And we're going to read the first 13 verses. E nós vamos ler logo no capítulo 1 os primeiros 13 versículos. We're continuing our theme of remembering, and today we're going to remember where we were as well as where we are now in Christ. Continuaremos pensando, em relembrar, como devemos relembrar. E agora, hoje, vamos relembrar onde estávamos e onde estamos agora em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículos iniciais. Até o versículo 1 to 13. Até o versículo 13, Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Chapter 2. Capítulo 2. Já aqui o capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Amen. Amém. This is God's word, and let us hear it carefully. Esta é a palavra de Deus e devemos ouvi-la. One of the first questions that we ask strangers or visitors is, where do you come from? Uma das primeiras perguntas que fazemos quando encontramos alguém, um estranho, é: de onde você vem? Onde você mora? At its worst, it can be used to separate. E ao fazer essa pergunta, pode ser que ela crie uma barreira, possa separar pessoas, dependendo, da resposta. That is to make sure that the stranger knows that they're not one of us. Uma pergunta assim pode ser usada para salientar ao estranho que ele não pertence ao nosso grupo. More often, though, that question is just used as a friendly inquiry. A mais das vezes essa pergunta é usada realmente para amigavelmente perguntar da pessoa e conhecê-la.
because our roots are important. We never forget where we come from. É assim, essa pergunta é desta forma feita entre humanos, porque nós nunca esquecemos de onde, né, as nossas origens, de onde somos. É importante. I've lived in Northern Ireland nearly as long as I lived in England. Eu tenho vivido na Irlanda do Norte, tanto quanto eu tenho, né, vivido na Inglaterra, de onde ele é. But I was born and brought up in England. Eu nasci e fui criado na Inglaterra. And I always support England when they play Ireland in the rugby. E eu sempre torço pela Inglaterra contra a Irlanda quando eles estão, né, jogando rugby. And I will continue to support England E eu continuarei, né, torcendo pela Inglaterra. Coitado. because that's my roots. That's where I come from. Oh, it's not that far. I know, it may be a bit. E eu continuarei porque essa é a minha raiz. I should ask if anyone here is from Iceland, would they know that we got stuffed by Iceland in the football? Vocês, alguém sabe que nós aí a Inglaterra perdeu pela Islândia no futebol? But that's my roots. Mas, portanto, né, é o exemplo. Esta é a minha raiz, minhas raízes. And no matter how often my father-in-law wants me to change, well, he doesn't. I can't change. I support England. I'm from England. E mesmo que fosse possível que meu pai quisesse que eu mudasse tanto assim, eu não poderia mudar. Eu continuarei sempre a torcer pela Inglaterra. In this passage, the Apostle Paul asks the believers in Ephesus and, by extension, all believers, to remember where they have come from. Nesta passagem aqui, o apóstolo Paulo está pedindo à igreja de Éfeso para que eles lembrem de onde eles são, da raiz deles. Not in terms of geography or culture, but in terms of the spiritual. Não em termos de uma cultura, ou em termos de um país, uma geografia, mas que eles relembrem de suas raízes no sentido espiritual. In verse 13, he says, remember that at one time you were separated from Christ. No versículo 13 aqui, 12, ele coloca 12 e também no versículo iniciais do capítulo, ele diz, olha, vocês têm que lembrar de uma época em que vocês não pertenciam a Cristo, estavam longe. Verse 12, we're separated from Christ. In verse 13, we were far off from God. E no versículo 13, logo a seguir, diz que estávamos longe de Deus. Paul encourages us to think back and to remember where we were in order to appreciate much more where we are now in Christ. Paulo pede para que façamos isso, que relembremos o passado, de onde estávamos, para que possamos ter mais apreciação do agora, de onde estamos hoje em relação a Cristo. The church in Ephesus at that time was made up of new believers, those who had not been brought up in the faith. A igreja de Éfeso, naquela época, era formada por novos crentes, pessoas que tinham chegado, né, no Evangelho recentemente, que vinham de um ambiente sem Cristo. They were, for the most part, almost all of them were Gentiles having no knowledge of God. Na maior parte eram gentios, pessoas que vinham de uma cultura sem contato algum com a fé em Deus. Now, it may be that a number of us were brought up in a Christian household. Pode ser que agora, hoje, aqui nessa igreja, tenha pessoas que foram criadas num lar cristão. I mean, to praise God for that. E louvemos a Deus por isso. But nevertheless, although we may have come to faith at an early age, Mas, mesmo assim, para aqueles que cresceram num lar assim e conheceram a Cristo ainda como crianças, the truth of what Paul writes still applies to us as well. as verdades que Paulo está falando aqui se aplicam a nós também. Because we're considering spiritual realities. Porque estamos aqui pensando em realidades, em verdades espirituais. You see, it's not so much about what we did, how bad we were, Não é, porque aqui o que está se considerando não é tanto a quão terrível e mal nós éramos, não é isso que importa, but it refers to our spiritual location, where we were spiritually.
mas, de fato, onde todos nós estávamos espiritualmente. And all of us were in that position before we came to Christ, irrespective of our age. E não importando a idade, ou importando a origem, todos nós, espiritualmente, viemos dessa condição, afastados, separados de Cristo. So where were we? Então, onde estávamos? Well, firstly, we were spiritually dead. Primeiramente, nós estávamos espiritualmente mortos. Paul tells us that we were all dead in our trespasses and sins. Paulo nos diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Spiritually dead and therefore spiritually powerless. Espiritualmente mortos e, portanto, incapacitados, sem poder, espiritualmente falando. Not just sick, but dead in our trespasses and sins. Não apenas doentes, mas mortos em nossos delitos e pecados. É uma condição nossa. By nature, all of us were children of wrath. That means we were rightly going to inherit the wrath of God because of our sin. Por natureza éramos filhos, isso quer dizer nós éramos gerados, né, em pecado, filhos da ira, e nós íamos herdar a morte. Everyone is born in sin, the Bible tells us. A Bíblia nos diz que todos nós nascemos em pecado. Paul writes in Romans that in Adam, the first man, all died. Paulo escreve mesmo em Romanos que em Adão toda a humanidade morre, está morta. That's true in terms of our physical death, the fact that we die physically. Isto é verdade tanto no sentido que todos nós morremos fisicamente, But more importantly, it also refers to spiritual death. mas mais importante, o que Paulo está dizendo, né, se refere à morte espiritual. Born in sin and steeped in iniquity is how the psalmist describes our state, our nature at first. O salmista nos descreve mesmo mortos em pecado e assim impregnados de iniquidade. So before we came to know Christ, we were spiritually dead. Então, a verdade é que antes de nós todos termos chegado a conhecer Jesus Cristo, estávamos espiritualmente mortos. Helpless, powerless. We couldn't do anything about it. Estávamos ali sem auxílio, estávamos sem capacidade, sem poder fazer nada para nos ajudar a nós mesmos. And being spiritually dead meant that we then, secondly, followed the course of the world. E essa condição de estarmos espiritualmente mortos nos leva à segunda condição de seguidores do mundo. Now that's demonstrated by what we did, how we acted. E isso é fácil conferir pelo que nós todos fazíamos, da forma como agíamos. But the word world here means much more of a mindset, an attitude. A palavra mundo aqui se refere mais a uma forma de pensar, a uma atitude que caracteriza a todo pecador, todo morto em pecado. We follow the world's thinking, we follow the world's attitude towards God and truth. We rejected it, we were in rebellion. Nós seguimos o curso do mundo, a forma do mundo pensar, a rebelião contra Deus que caracteriza essa natureza. In one sense, you could argue we couldn't help it because we were born in sin. De um lado, você pode até argumentar e dizer, bem, eu não podia fazer nada a respeito, porque nós todos nascemos assim. But in another sense, we enjoyed it, we reveled in it, we loved it because it was our nature. Mas a verdade é que todos nós nos deliciávamos nessa condição, era a nossa natureza. Nós nos esbanjávamos no pecado. We carried out the desires of our bodies, we delighted to sin. Nós carregávamos essa marca, essa condição no nosso corpo e nós nos deleitávamos em pecado. And therefore, because of our attitude and because of our actions, we were condemned like everyone else. We were children of wrath. Então, por causa das nossas ações, por causa da nossa atitude, estávamos então realmente condenados, mortos. We were facing the punishment of our sin. E então enfrentando aí o castigo pelos nossos pecados. But we didn't care.
E nós nem ligávamos. We thought that the punishment, if there really was any punishment, Nós pensávamos, né, todos nós, se houvesse algum castigo, que esse castigo aí would be better than the cure. seria muito melhor do que a própria cura. I've spoken to people like that. Eu já falei com pessoas assim. You tell them that they're going to face the wrath of God, they're going to be punished for their sins. A gente conversa e diz assim para uma pessoa: vocês vão enfrentar a ira de Deus, você será castigado pelos seus pecados. But they would say this, they think that actually it would be better for them to be with their friends, as they call it, in hell, than alone with God in heaven. E eles dizem mesmo: eu prefiro ir para o inferno mesmo, vou estar com meus amigos, né, do que estar sozinho lá no céu com Deus. They don't have any idea of what the wrath of God is. Eles não têm nenhuma ideia do que é realmente a ira de Deus. I'm not sure any of us really do until we come to know Christ. Eu acho que nenhum de nós realmente entende o que é essa ira de Deus até termos um encontro com Cristo. Because only as we become more and more aware of the seriousness and of sin, É porque isso acontece porque à medida que você começa a saber mais e entender mais o que é pecado e a presença do pecado, né, à medida que vai conhecendo a Deus, that we become more and more aware of the severity of the punishment for sin. começamos a entender mais, né, a perceber mais a severidade, né, do que é o pecado e do castigo que o pecado merece. So that's where we were. Então, tudo isso aí é apontando para o lugar de onde viemos. É ali que estávamos. All of us, Todos nós. whatever our backgrounds, Não importa aí a nossa origem. whatever we actually did, Não importa o que realmente cada um fez aqui. how bad we were in one sense. Quão mal éramos individualmente, né? Isso não importa. Every single one of us were in rebellion against God, and we loved it. Todos nós, né? Sem diferenças, estávamos assim, nessa condição. E nós, né, como pecadores, e nós nos regozijávamos nisso. Nós amávamos isso. It was our nature, it was our practice. Era a nossa natureza, era a nossa prática. For some of us, particularly those brought up in a Christian home before we came to faith, we didn't do many particularly bad things because we were so young. Para aqueles que vieram de um lar cristão, assim, talvez não fizemos coisas tão terríveis assim, né? Porque tínhamos essa origem de um lar diferente. But our hearts and our minds were in rebellion against God. Mas, da mesma forma que os outros, a nossa mente e o nosso coração estava em rebelião contra Deus. We know that one of the first words any child learns is the word no. Sabemos que uma das primeiras palavras que qualquer criança aprende é a palavra Whatever you ask them No. to do, no. qualquer coisa que você peça delas. Você vai ouvir um não. Very young, but their hearts are in rebellion. Já bem novinhas, mas o coração já muito rebelde. Every single one of us were dead, spiritually dead in our trespasses and sins. Cada um de nós, individualmente, todos nós, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. And if that was the end of the story, then we would be in trouble. E se essa fosse o fim da história, então realmente nós estaríamos em apuros. And God could have left us dead. E Deus podia ter nos deixado assim, mortos. There was no obligation on God's part to do anything for us. Não havia nenhuma obrigação da parte de Deus, que Ele tinha que fazer alguma coisa por nós. Because we were in rebellion against him. Porque estávamos em rebelião contra Ele. What had he done against us? Absolutely nothing. O que Ele fez contra nós? Ele não He's- fez nada contra He's- nenhum de nós. He demonstrated his general love towards the whole world. Ele tem, né, e sempre demonstrou seu amor de forma geral para o mundo todo. He created every single one of us in his image. Ele criou cada um de nós, né, na sua imagem. And so he could have left us in the state that we were in, dead. Por isso, né, não seria errado da parte dele ter nos deixado assim espiritualmente mortos.
But thank God for the two words at the beginning of verse 4. Mas graças a Deus pelas palavras iniciais aqui, as duas primeiras do versículo 4. But God. Mas Deus. But God. But shows there's something going to change. A palavra mais aqui indica que algo vai mudar. And the word God tells us who it is that's brought about this change. E a palavra Deus aqui mostra quem fez essa mudança, quem fez essa transição. There has been a change because of God's intervention. Houve uma mudança na história por causa da intervenção divina. Firstly, Paul tells us that we were made alive. Primeiramente, Paulo nos diz que nós fomos vivificados, nós fomos feitos vivos. We were dead and powerless to do anything about our situation. Lembre, nós estávamos mortos, incapacitados, sem poder fazer nada para mudar nossa condição. But God, being rich in mercy, made us alive. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos deu vida, versículo 5. And that's an act of absolute free grace from God. Este ato de Deus é um ato de graça, e uma graça feita de forma independente do nosso querer. We who are spiritually dead, unable to change our circumstances or situation. Nós que estávamos mortos, incapacitados, impossibilitados de trazer qualquer mudança, We're made spiritually alive. fomos feitos vivos, espiritualmente vivos, vivificados. And in the same way as when we're physically alive, we're able to do things. E assim, da mesma forma como quando vivos de forma humana, carnal, e podemos fazer, portanto, coisas. We can walk, we can stand, we can sit, we can eat, we can do all sorts of things when we're physically alive. Quando estamos vivos, fisicamente vivos, podemos andar, nós podemos comer, nós podemos pensar, coisas que um vivo faz. So now that God has made us spiritually alive, we're able to go to Him, as it were. E assim, então, quando Deus tem nos vivificado, dado a vida que não tínhamos, nós podemos, então, levantar e nos aproximar dEle. So we're made alive, Então, fomos feitos vivos, vivificados, an act of grace from God. um ato de graça da parte de Deus. And secondly, we were given faith to believe. E, em segundo lugar, foi-nos dado a fé para crer. As verse 8 tells us, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Como diz nos versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. By grace we've been saved. Pela graça somos salvos, Through faith, through coming to faith in the Lord Jesus Christ. quando crendo e tendo fé no Senhor Jesus Cristo. But the Apostle Paul writes here, God tells us in His Word that even the very faith that we have, that we believe with, is a gift of God. Mas Paulo está dizendo aqui que até a fé, essa fé que nos leva a crer, crer em Cristo, crer em Deus, é um dom, um presente de Deus. So that no one can boast. Para que então ninguém se glorie. See, no one can say, it's my faith, I did it. Ninguém pode dizer, olha, é a minha fé, fui eu que fiz. All of us received the gift of faith from God, so we give the glory to God. Todos nós recebemos esse presente da fé, presente dado por Deus, para que assim possamos dar glória a Deus. So we were made alive. Então, fomos vivificados. We were given faith to believe. Fomos dados, recebemos de dom a fé para crer. And we've been given good works to perform. E também a terceira coisa, foi-nos dado obras para que cumpríssemos, andássemos nelas. Now our works never save us. Agora lembre,
nossas obras nunca nos salvam. It's the work of Christ that saves us. É a obra de Cristo que nos salva. It's his perfect life that demonstrates that he is the perfect Holy One. É a sua vida perfeita que nos mostra que Ele é o perfeito escolhido por Deus. It's his sacrificial death that pays the price for our sin on the cross. É a sua morte sacrificial que paga na cruz pelos nossos pecados. So our salvation depends entirely on Christ, his work, not on us. Então a nossa salvação depende inteiramente de Cristo e de sua obra, e não em nós e nas nossas ações e obras. But we are saved to serve. Mas lembre-se, fomos salvos para servir. We are to demonstrate the change that's come about by doing what God has prepared for us. Nós devemos demonstrar que de fato houve mudança em nossa vida cumprindo, sim, essas obras. And verse 10 says that God has prepared these good works for us even before we came to faith. Obras que Deus preparou para que andássemos, cumpríssemos, antes até de nós termos chegado a Ele através da fé. Now we've all been given different gifts. Todos nós temos recebido de Deus dons We've got diferentes. different abilities, Deus tem nos dado habilidades diversas. different personalities, as we thought about before. Já pensamos em outra noite sobre diferentes personalidades que Deus tem nos dado. But we've all been given good works from God to do for God. Mas todos nós recebemos boas obras de Deus para que as cumpríssemos para Deus. It's not ultimately for our glory, but for the glory and honor Não é, of God. né, olhando assim, não é para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. We've been made alive with Christ. Fomos então vivificados em Cristo. We've been given faith to believe. Foi-nos dado a fé para crer. God has prepared good works for us to do. Deus tem nos dado e preparado boas obras para que as realizássemos. And we've been brought near. E fomos aproximados. Now, in this particular context, the Apostle Paul is talking of the bringing together of Jews and Gentiles into the church. Neste caso particular dessa carta, dessa igreja, Paulo está tratando desta aproximação entre gentios e judeus, unidos na igreja. Previously, it was generally just Jews who were believers, both in the Old Testament, although some Gentiles did come in, and at the beginning of the New Testament church. Predominantemente, ao longo aí do tempo, eram os judeus que, né, estavam próximos de Deus. Quando olhando assim para o Antigo Testamento, era assim, e no Novo Testamento, no início, eram os judeus que estavam próximos, né, que seguiam a Deus. But now, as the Word of God, the Gospel of God is being spread across the world, so Gentiles are being brought into the church. Mas agora, com a expansão do Evangelho, né, com a pregação de Jesus Cristo, agora os gentios também, né, essa expansão para além das fronteiras de Israel, os gentios também estavam sendo aproximados. And they were brought in exactly the same way as the Jews were, by faith alone, through grace alone, in Christ alone. E estes gentios estavam sendo aproximados pela mesma maneira que os gentios estavam sendo aproximados. De quê? Né, pela fé somente, né, pela graça de Deus somente. The third thing? By grace in Christ alone. E por Cristo, só por Cristo. You see, and this reflects on, in a sense, our church today as well. E isto aqui, esse texto reflete essa realidade hoje nas nossas igrejas. The Jews were the ones who knew God, had been brought up knowing God and knowing about God through the Word. Os judeus eram aqueles que conheciam a Deus, sabiam, né, de Deus através da palavra. Whereas the Gentiles were the ones who were ignorant of God. They weren't brought up in the church, or they weren't brought up in the temple or the synagogue. They didn't know the Word of God. They hadn't heard the Word of God. But they too now have come to faith. Os gentios, por outro lado, eram aqueles como hoje que nasceram, né, em outro lar, não conheciam a Deus, um lar assim não cristão, não tinham ideia, não liam, não sabiam, né, das coisas de Deus. Isso reflete hoje
na igreja And também. today we have two similar groups. We have those who have been brought up in the church, maybe learning from their parents, knowing the Word of God, having a Bible early on, and those who came to faith later on in life who had no idea about God. E temos então dois grupos assim semelhantes, né? Aqueles que, né, conheciam, são de lar evangélicos, de lar cristão, conheciam a Deus, né? Ou pelo menos foram educados, ensinados as coisas de Deus, conheciam a Bíblia, liam, né? Então, dois grupos nas nossas igrejas assim. And the Bible tells us we're one in Christ. Mas aqui a Bíblia está nos dizendo, todos nós somos um em Cristo. Doesn't matter what our backgrounds were. Não importa qual as nossas origens, de onde viemos. We've been brought together Nós fomos unidos, né, trazidos juntos. because God has saved every single one of us. Porque Deus tem salvo a cada um de nós. We were all dead, Todos nós estávamos mortos. and those who have faith have been made alive. E aqueles que receberam a fé foram vivificados. There's no difference. Não, então não há diferença. We've been brought near. We're one in Christ. Fomos aproximados, fomos feitos um em Cristo. But we can also understand this as indicating that we were far off from God and now have been brought near to Him. Essa ideia de aproximação também fala daquela condição de estar longe de Deus, longe da vontade, do conhecimento de Deus, mas que agora fomos aproximados dele. And this is one of the wonderful changes that's come about through the coming of the Lord Jesus Christ. E esta é uma mudança que de fato é maravilhosa e que aconteceu pela vinda, né? Foi propiciada pela vinda do Senhor Jesus Cristo. In the Old Testament, No Antigo Testamento, whilst those who truly believed were true believers, aqueles, olhando, né, para aqueles heróis que realmente criam e eram, né, de Deus, there was always a distance between them and how they came to God. sempre havia uma distância entre, né, between them, And a distance between them and God, in effect, when they came to worship. havia uma distância, mesmo assim conhecendo a Deus e tendo fé, havia uma distância entre eles e Deus. Não podiam se achegar assim à presença de Deus. See, in the tabernacle, in the temple, there was that curtain that blocked the way to the most holy place, to where God was. Quando olhamos para o tabernáculo ali no deserto, o povo não podia se aproximar. Havia uma tenda e lá dentro ainda as divisões. Ninguém podia se achegar assim à presença de Deus. And the high priest could only go through that curtain once a year. E o sumo sacerdote, só ele podia sair, né, da presença do povo e entrar ali na presença de Deus, atravessando o véu ali do santuário, chegar uma vez por ano ali no Santo dos Santos. And even then, everyone was afraid that he wouldn't be accepted in God's sight, so that's why they tied a rope to his leg just in case he died in God's presence, so they could pull him out. E mesmo assim, este sumo sacerdote, né, quando entrando na presença de Deus para levar ali o sangue do sacrifício, o próprio povo não sabia se aquele homem seria aceito na presença de Deus. E assim, então, eles amarravam uma corda nele, para que se ele morresse ali, eles podiam, então, puxar, tirar o corpo do sacerdote ali do lugar. Do you remember what happened when the Lord Jesus Christ died on the cross? Você lembra agora o que aconteceu quando Jesus Cristo morreu na cruz? The curtain was torn. Diz que o véu do santuário se rasgou. We need to understand how significant that was, because the curtain was a seamless curtain. It was made of one piece of cloth. Temos que entender todo o significado disso. Aquela cortina era feita de um só tecido, todo tecido em uma só, né, cortina, não era costurada, um só tecido. It wasn't like the curtain had weakened, you know, as sometimes when you wear a pair of trousers and it tears on the seam. That hadn't happened with the curtain. Não é como às vezes acontece com a nossa calça assim, que você rasga ela onde tem a costura,
assim, né, e o pano se separa. Não foi isso que aconteceu ali. And know what the scripture says. Conheça, né, perceba o que é que a escritura diz. It was torn from the top to the bottom. Foi rasgada de alto a baixo. The top. No human being could reach the top. Nenhum humano, né, alcançaria ali o topo dela. It wasn't ripped by a person. Não foi então rasgada por uma pessoa. It was torn by God. Foi rasgada por Deus. Because Christ's death has opened the way to us to go and to come near to God. Porque a morte de Cristo abriu o caminho para que pudéssemos nos aproximar, chegar junto a Deus. No longer are we far away from God. Não mais estamos longe de Deus. Through the power of the Holy Spirit, we're brought near to the living, holy God. Não mais separados, e pelo poder do Espírito Santo somos aproximados para perto, para junto do Deus vivo. Every time we come to worship, we come near. Toda vez que você vem adorar, nós estamos aproximando Right into the very presence of Almighty God. para a presença do Deus Todo-Poderoso. When we come into the presence of God, we will receive a blessing. E quando vindo, né, para a presença de Deus, nós seremos abençoados por Deus. We were dead in our trespasses and sins. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. We followed the way of the world's thinking. Nós seguimos o curso do mundo, o jeito do mundo agir e pensar. We were powerless. Estávamos sem poder próprio. We were dead. Estávamos mortos. We couldn't do anything about our spiritual state. Não podíamos fazer nada acerca da nossa condição espiritual. But God Mas Deus made us alive with Christ. nos vivificou em Jesus Cristo. Gave us faith to believe. Nos deu a fé para crer. It's prepared for us good works of service that we should all be involved in. E preparou obras, boas obras, para que andássemos, para que nos envolvêssemos em serviço a Ele. And He has brought us near. E Ele também nos aproximou de si. He's united us as one body of Christ. Nos uniu em um corpo, o corpo de Jesus Cristo. So does it matter where we come from when we come to worship? Então, a pergunta é, será que realmente importa de onde somos quando estamos nos achegando a Deus para adorá-lo? Not at all. Não importa. Doesn't matter what country we come from. Não importa de que país você vem, Doesn't matter what our economic background is. a sua condição financeira, Doesn't matter what our church background não is. importa aí qual é a sua origem aí eclesiástica, Doesn't matter whether we've been brought up in the church or we've never been brought up se in the você church. cresceu num lar evangélico, numa igreja, ou se nunca esteve dentro de uma igreja antes. If we all have faith, true faith in the Lord Jesus Christ, we're one in Christ. We've been brought together. Se temos fé, verdadeira fé em Cristo Jesus, nós somos unidos, né, em Cristo. And we've all been brought near, right into the very presence of E Almighty God. fomos todos aproximados para a presença do Deus poderoso. And all of this is the gracious work of God. E tudo isso é a graciosa obra de Deus. We're to remember where we were, Nós devemos lembrar onde estávamos, how we used to be. como éramos. In one sense, we can remember our actions. We can remember those things that we did wrong. De uma maneira, nós podemos lembrar as nossas ações, como agíamos, But since God has forgiven all of our sins, we're not to dwell on them. mas já que Deus já perdoou todos esses pecados, ao relembrar, nós não devemos regozijar naquele passado. I know that sometimes when we think back, we can be ashamed of the things we did. A verdade é que quando lembrando do passado, devíamos ter vergonha do que For fazíamos. remember what the scripture says. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Lembre também que agora, a Bíblia diz, garante, não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. So don't focus on what we did. Focus on where we were. Então, o teu foco não é onde você estava, o que você fazia, mas onde você está agora. We were dead. We were helpless. Estávamos ali mortos e sem
poder, sem poder fazer nada. We were by nature children of wrath, enjoying our rebellion. Éramos, por natureza, filhos da ira, regozijando na nossa natureza. But God Mas Deus has changed all of that. já mudou. Deus mudou tudo isso. We were dead, Estávamos mortos, but He has made us alive. mas Ele nos vivificou. We were sinners, Éramos pecadores, but He has forgiven us. mas Ele nos perdoou. We were far off, Estávamos longe, afastados, but He has brought us near. mas Ele nos aproximou a si. He's given us faith to believe, Ele nos deu a fé para crer. and that's why we believe. E é por isso que cremos. And He's given us good works to walk in, E Ele nos deu obras para que andássemos nelas. service to do within the church, Serviços para fazer dentro da igreja. and for some of us outside of the E church, para alguns de nós fora da igreja. but good works for us to do. He prepared them for us. Mas, no entanto, boas obras que Ele preparou para que andássemos Again, it's nelas. not our works, not our service, His. Não nossas obras, não nosso serviço. O serviço dele, as obras dele. So all the glory, Então, toda a glória, every part of the glory, tudo, né, toda parte, todo detalhe disso, tudo que é feito por Deus, toda a glória, all the glory goes to Him. toda ela vai para Deus. Don't think of yourself too highly. Então, não pense de si mesmo assim, muito exaltado, né? Remember where you were. Lembre-se de onde você estava, onde você está. Remember what would have happened to you had God not intervened in your life. Lembre-se do que teria acontecido contigo se Deus não tivesse, né, intervindo na sua vida. So now thank God every day for where you are in Christ. Então hoje agradeça a Deus e sempre, né, por estar em Cristo, né, onde você está agora. And as evidence of that thankfulness, E como evidência dessa gratidão, as evidence of that faith, como evidência desta fé as evidence of being that new creation that we heard about e earlier, como evidência de ser esta nova criatura, como estávamos ouvindo antes na ceia, as evidence of the new life in Christ, como evidência da nova vida em Cristo, do the works, walk the works, walk in the faça works as that He's obras, planned for ande you, nas obras que Ele preparou para você, so that all the glory may go to para que the Lord our toda a God. glória vá ao nosso Deus. Let's pray together. Vamos orar juntos. Father in heaven, Pai Celeste, again we want to hallow and worship and honor your name this morning. queremos exaltar, engrandecer o Teu nome esta manhã. We were far off from you. Estávamos afastados, longe de Ti, We were dead in our sins, mortos em nossos pecados, helpless and hopeless. sem força e sem ajuda. But we want to thank you that you intervened in our lives. Agradecemos porque Tu mesmo interveio em nossas vidas You made us alive with Christ. e Tu nos vivificaste em Cristo. You gave us that faith to believe in you. Nos deste a fé para crer em Ti And you've turned our lives around completely. e Tu tens virado, transformado a nossa vida completamente. We deserve to be far away from you, Nós desejávamos ficar longe de Ti, but you brought us near. mas Tu nos trouxeste para junto de Ti You've given us new life in Christ. e nos deste uma nova vida em Cristo. The Holy Spirit indwells in each and every one of your people. E o Teu Santo Espírito habita em cada de Teu povo. You've given us so much. O Senhor tem nos dado tanto And you've also prepared for us good works that we must do. e tens também preparado boas obras para que a praticassem. So as we remember where we were, Então, ao lembrarmos de onde estávamos as we praise you for where we are, e ao louvarmos por onde estamos hoje, we pray that you will continue to inspire us and speak to us and help us to live for you. continuamos e oramos para que Tu mesmo nos abençoe, nos inspire e continuemos a viver para Ti. Father, forgive us when we look to receive glory ourselves. Pai, perdoa-nos quando procuramos a glória para nós mesmos, Because your word makes it abundantly clear that this is your doing, this is your work. porque a Tua palavra
mostra claramente que tudo é obra tua, tudo mesmo é realizado por ti. So we pray that all the glory will go to you. Então oramos para que toda a glória vá para ti, Senhor. Go to you, Father, Son, and Holy Spirit. Para ti, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. In the name of our Lord Jesus Christ. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém.